Hoje vamos falar com o engenheiro executivo que se transformou em empresário de sucesso no segmento de consultoria de idiomas. Nascido em Ilhéus, Bahia, aos 12 anos de idade, veio para São Paulo com sua família devido à transferência do seu pai, que era bancário. Com muito foco e determinação, se formou em engenharia de produção pela IEP, trabalhou em grandes empresas em cargos de gestão como a Signos e a BF Goodrich, e hoje é CEO da Up Language Consultants, a maior empresa de consultoria de idiomas no mercado corporativo do Brasil. Assista essa história e inspire-se. E vamos falar com ele, Lúcio Sardinha. Como vai, Conrado? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado por nos receber e abrir as portas da Up Language para quem está em casa nos assistindo. O prazer é meu. Hoje queremos conhecer o Lúcio Sardinha, engenheiro, administrador e um grande empresário, e também o Lúcio do âmbito pessoal, pai de 2 filhas, que tem o hobby ciclismo e é apaixonado pela sua família. Fechado, Lúcio? Fechadíssimo. E ao final nós temos um desafio, aproveitando que o seu hobby é ciclismo, um desafio de bike com você. Topa? Topei. Lúcio Sardinha, Up Language, conta pra gente. Lúcio Sardinha, sua carreira executiva é marcada por trabalhar como gestor em grandes empresas no Brasil, na Signos, aos 26 anos de idade, como gerente já de produção, e na BF Goodrich também como gerente. Na sua carreira empreendedora, você desenvolveu a Up Language e hoje é a maior empresa de consultoria de idiomas no mercado corporativo do Brasil, abrangendo não só o Brasil inteiro, mas mais de 100 produtos e serviços. É uma história bem interessante, brilhante. Nós vamos falar de cada etapa dela, mas vamos começar aos 12 anos de idade, quando você e sua família vieram para São Paulo devido à transferência do seu pai. Como foi esse momento da sua vida, essa transição, e qual era o seu sonho nessa época? Na verdade, como criança de 12 anos de idade, primeiro que São Paulo para nós era uma coisa como é para nós hoje Nova York. Então, para o Nordeste da época, São Paulo era uma coisa que é extremamente importante. Sim. E ao virmos para cá, todas da família, passamos a deixar amigos, né? Porque todas as nossas referências estavam lá. E aqui nós tínhamos que reconstruir essas amizades. Mas definitivamente 45 anos depois eu posso garantir que valeu a pena. Eu imagino. E nessa época você tinha algum sonho específico? Jogar bola, ser astronauta? Como é que era? O que você pensava para o futuro? Eu pensava em ter, na época, engenharia naval. Eu trabalhei em cidades litorâneas, né, próximo ao mar. E a primeira profissão que eu pensei em ter era na área de engenharia naval, mas para isso você precisa fazer os colégios militar, que era extremamente complicado na época. Aí eu optei por fazer engenharia de produção, que atendia a minha expectativa na área de engenharia também. E como engenheiro de produção, foi a sua faculdade que você escolheu e depois se tornou um grande empresário. O que te levou mais? Quais eram as suas habilidades para você escolher exatamente engenharia de produção? Na época todo mundo queria ser ou engenheiro, ou economista, ou médico, né? A engenharia de produção é uma engenharia relativamente nova, ela tem 30 anos de existência. E o objetivo da engenharia de produção é que ela é metade engenharia, metade administração. É a única engenharia que capacita o engenheiro a administrar. Normalmente o engenheiro é muito técnico. Extremamente técnico. Ele trabalha com prancheta, ele trabalha com projetos. Exatas puras. E no caso você precisa contratar um administrador, tipo Getúlio Vargas. O engenheiro de produção, ele é capaz de atender as duas expectativas. Ele pode trabalhar como engenheiro e ao mesmo tempo como administrador, principalmente em projetos industriais, quando você vai buscar investimentos. Os bancos são os maiores contratadores dessa mão de obra, porque o engenheiro de produção ele é capaz de operar e aprovar o investimento
melhor do que um engenheiro sozinho ou um administrador sozinho. Sem dúvida. Muitas grandes empresas hoje, principalmente no Brasil, multinacionais, elas escolhem uma pessoa ou do financeiro ou um grande engenheiro, uma pessoa de exatas, mas que tem uma habilidade de administração para cargos de CEO. Isso está sendo bem comum no mercado de hoje, né? E a engenharia atende essa expectativa. Com certeza. Agora, primeiro emprego já na engenharia de produção, na Signos, você chefe de produção, mais de 250 funcionários colaboradores abaixo de você. Realmente, na época, acho que era uma coisa muito fora da curva. Como foi essa experiência e o que ela agregou para você como empresário que você é? Bom, eu sempre sonhei em ser empresário, né? Então, antes de ser empresário, você precisa experimentar coisas. Eu achava que eu tinha por obrigação tentar ser funcionário de uma empresa nacional, para ser com as dificuldades e benefícios. Também tinha um projeto de ser funcionário de uma multinacional. Você já vislumbrava isso? Justamente comparar um resultado com outro e depois ser empresário. Porque ser empresário sem ter sido subordinado é uma operação tanto quanto complexa e perigosa. Então eu preferi aprender no mercado e aí minha primeira oportunidade foi seguir literalmente o que o engenheiro de produção aprendeu, que é produzir um produto em uma linha de montagem com começo, meio e fim. Então, isso, na verdade, a vida da gente é um processo. Tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E a engenharia me deu essa capacidade. Eu fiz isso dentro da Signos, aprendendo a produzir um produto do começo ao fim, e depois disso mudei para a área comercial, ou seja, para vender um produto. Como isso funciona? O processo inteiro, a cadeia inteira você participou. E eu fiquei mais 4 anos na área comercial, a ponto de achar que eu estava pronto para tentar minha carreira solo e me tornar um empresário. E a sua visão, qual é a diferença de uma empresa, na sua opinião, a empresa nacional para multinacional? O que uma e a outra pode agregar para o profissional? Primeiro que a multinacional, na época, né, é muito mais organizada do que a nacional. A nacional falta recurso, falta dinheiro, falta administração e falta organização. Na multinacional tem tudo isso, inclusive representação internacional. Tá? O meu negócio hoje surgiu por conta da exposição que eu tive como executivo na multinacional viajando para fora, necessitando do inglês, por isso que eu desenvolvi hoje o que existe hoje de negócio, que é a Up Language. Aproveitando esse primeiro contato que você teve com a Up Language, foi como um executivo. Conta pra gente como é que foi esse primeiro contato e se naquela época você já vislumbrava algo próximo do modelo de negócio que você tem hoje. Como gerente comercial de uma multinacional, ao ser admitido, você faz algumas promessas ao seu futuro chefe. Quem nunca fez, né? Uma das promessas que eu fiz, e aliás eu cumpri todas, mas a principal foi me desenvolver em inglês, que até então, aos 29 anos, eu não tinha essa capacidade, né? Essa capacitação. Então, eu prometi que estudaria inglês a ponto de cobrir as necessidades da multinacional, viajando, inclusive, a negócios para a Holanda, Estados Unidos e Japão, quando fosse o caso. No final das contas, eu comecei a buscar no mercado alternativas onde eu poderia aprender inglês. E uma dessas alternativas foi a Up Language, que, na verdade, é uma empresa, o Up significa United Professors, foram 4 professores que se juntaram para dar aula para um executivo chamado Lúcio. Eu sou participador, eu participei da inauguração da empresa na função de aluno e não de executivo ou mesmo de sócio. Eu era um executivo de uma multinacional comprando um serviço de uma empresa nacional na área de idiomas, que foi a Up Language. Interessantíssimo. Agora, como foi essa transição de colaborador, de gestor e passar para o lado de empreendedor? Como foi a tomada de decisão nesse momento da sua carreira? Como eu já tinha desde o início a expectativa de me tornar empresário, eu tinha faro, ficava ligado em todas as possibilidades. E quando eu vi a Up Language sendo iniciada com um aluno chamado Lúcio, e que esse Lúcio poderiam ter vários outros exatamente iguais, Existia uma demanda, que aliás existe até hoje. Claro. Estou falando de 30 anos, nós estamos São 3 décadas. completando 30 anos agora este ano. Sim. Então, nesse processo, eu percebi que nós poderíamos crescer nesse mercado, porque na época não existia Business English, ou seja, um treinamento voltado ao executivo. Existiam escolas de inglês, ensinando inglês, mas num ambiente doméstico, um ambiente para você viajar, um ambiente de turismo, mas não um ambiente de negócio. E foi aí que nós nos desenvolvemos, voltado ao mercado corporativo, sempre estivemos dedicados a isso.
embora a grande maioria das franquias que se conheça hoje continue no mercado de General English, ou seja, um inglês genérico e não voltado a business, mas nós nascemos fazendo business English. E aproveitando, falando sobre produtos e serviços. Hoje vocês contemplam o Brasil com mais de 100 produtos e serviços voltados para o mercado corporativo. Então gostaria que você nos falasse, até uma dúvida, a diferença de uma escola de inglês para uma consultoria de inglês e o que corrobora todos esses 100 produtos, que acredito que sejam para determinadas funções ou cargos, objetivos mesmos dos alunos, né? Pode falar um pouquinho sobre isso para a gente, Lúcio? Claro. Diferença entre uma consultoria de idiomas e uma escola de idiomas. A escola de idiomas é uma escola que tem um único produto e o cliente se adequa a este produto. Então você vai fazer uma matrícula, entra e estuda inglês. Sim. Aí você não pode interferir no processo. Já a consultoria, existe um processo inicial de uma avaliação da necessidade que o cliente tem, seja ele pessoa física, seja ele pessoa jurídica. Nesta avaliação é que nós vamos montar o processo de treinamento para ele. É customizado. Então, o processo de uma escola de inglês não pode ser customizado porque existe um padrão. Já na consultoria, via de regra, nós customizamos cada treinamento em cada pessoa jurídica ou mesmo para pessoa física. Essa é a primeira etapa do negócio. Em paralelo, ao visitar os RHs ao longo dos 30 anos, cada RH pedia uma coisa diferente. E cada empresa tem uma operação diferente. Cada empresa tem uma necessidade diferente. Então, nós íamos buscar resolver, trazer a solução para esses recursos humanos, que talvez fosse um teste de inglês, talvez fosse um teste internacional, fosse uma tradução, fosse uma imersão, várias outras alternativas ou demandas que existiam, e nós fomos criando todas as alternativas no nosso portfólio, a ponto de nós temos hoje a capacidade de atender a 100% da demanda de uma empresa corporativa, porque não há nada que o cliente corporativo precise que a AP não consiga atender. E a gente conhece muito esse mercado de RHs e eles se falam muito, eles se comunicam muito. Eu acredito que esse crescimento exponencial de vocês, desses 30 anos, foi devido à recomendação de um RH para o outro, né? Como é que se comportou essa forma exponencial de crescimento? Isso existe porque a dança das cadeiras dos recursos humanos, por um lado, é benéfica, não só para o mercado, mas para nós também. Porque um RH de uma empresa A vai para a empresa B e nos reconhece como um bom fornecedor e nos leva para B e assim por diante. Essa é uma das formas de crescer de forma orgânica. A segunda forma é um aluno nosso passar a ser executivo de recursos humanos. Em algum momento ele foi um trainee de uma empresa importante e a partir do trainee ele foi supervisor, de supervisor ele foi gerente, de gerente foi para diretor. Então eu tenho um caso que hoje está no México, né? Ele é de uma empresa extremamente importante, aprendeu inglês na App Language e já se dispôs a nos ajudar no que for preciso no México, se a gente quiser montar uma rede lá. Então, são coisas interessantes porque nós não só ensinamos inglês, mas nós mudamos o futuro do executivo, eles reconhecem isso. E ao fazermos isso, a gente ganha reputação e no decorrer do processo a gente consegue ganhar também por parte deles as indicações para o nosso negócio crescer. Lúcio, existe essa busca incessante pelo famoso inglês fluente. Você, como um crítico do setor, eu gostaria que nos falasse um pouco, desmistificasse isso. O inglês fluente, ele em 8 anos é possível, em 4 anos, em quantas horas e qual é o método para realmente a pessoa falar, falo inglês fluente? Primeiro, parabéns pela pergunta, porque raramente as pessoas perguntam isso, as empresas não gostam de falar nisso, porque há um comprometimento. Se você se propuser a ensinar inglês para uma pessoa, a responsabilidade é enorme. Então, quando você fala em ser fluente, primeiro vamos definir o que é ser fluente em idioma. Né? A definição de ser fluente é quando a pessoa atinge a capacidade de um nativo em 70% do idioma dele. Um americano nasceu nos Estados Unidos e vive nos Estados Unidos. Se você falar o equivalente a 70% da capacidade dele, você é considerado fluente. Esse é o conceito principal de fluência. 70% de um nativo. Nós, por exemplo, temos aproximadamente 85% de capacidade no nosso próprio idioma. Nós não conhecemos 100% do português. Com certeza, a não ser que você for um técnico, não viver nesse segmento. Exatamente, né? Claro. Mas definitivamente nós brasileiros, usando o português, não nos garante que nós temos 100% de capacidade de entendimento do idioma. Mas 85% já é o bastante para você exercer qualquer atividade.
Muito bem, isto posto, quando você tem 70% de fluência, você precisa treinar 720 horas para atingir a fluência de 70% de um nativo. 720 720 horas. O que existe, infelizmente, de engano e de engodo no mercado? É o fato das pessoas acreditarem que em 3 semanas, 8 semanas, 200 horas, eles vão falar inglês. É isso que se vende no mercado, Sim. é isso que as pessoas acreditam e terminam fracassando no processo e principalmente criando um complexo de inferioridade. As pessoas que não conseguem atingir o objetivo se acham responsáveis porque não aprenderam inglês. Um dos fatores de desistência, você acha que é esse não sucesso? Certeza. As pessoas acham que inglês é difícil, quando na verdade não é difícil. Inglês, com 720 horas, é 4% do volume de horas que você estudou para estar aqui conversando comigo. Sem Um dúvida. ser humano que se forma, tem uma graduação, que fez o ginásio primário, ele estudou 20 mil horas. Se você pegar 4% de 20 mil horas, são 800 horas. Sim. Então, o inglês fluente requer 4%. Agora, não dá para trabalhar com 200 horas. São rigorosamente entre 700 e 800 horas que você precisa treinar para falar inglês. O que as pessoas acreditam é no milagre, né? E na coisa barata. Então, ele quer aprender inglês dormindo, até inclusive tem métodos que defendem essa tese. Tem empresas que estudam, que apresentam a ideia de estudar inglês, de ensinar inglês em 8 semanas. Né? Só que ele não fala quanto tempo nessas semanas você vai estudar. Então, rigorosamente, as pessoas precisam levar em consideração o seguinte: para falar inglês são 720 horas. Essas 720 horas usualmente são distribuídas em 6 anos, de 120 cada ano. Sim. Tá? Mas podem ser compactadas através de processos de imersão e aulas regulares juntas. Então, os 6 anos podem se transformar até em 6 meses, desde que você estude as mesmas 120 horas cada mês dos 6 meses. Portanto, 120 horas todo mês, durante 6 meses, você tem as 720 horas. Ou 6 anos de 120 horas para ter as 720. A soma é matemática, por isso que precisa ter um engenheiro por trás fazendo a soma. Se não tiver 720 horas, não assine o contrato com essa empresa, porque você está entrando num processo que não vai ter sucesso. Interessantíssimo. Pessoal, vamos para um breve intervalo e logo logo voltamos com o Lúcio Sardinha, um pouco mais de Up Language e uma imersão nesse segmento de idiomas. Acompanhe a gente. Mude sua rotina. Dê espaço a quem mais precisa de cuidados. Você. Ensinamos de maneira personalizada o caminho para uma vida mais saudável, ativa e feliz. Entre em contato com mente, corpo e espírito, por um processo dinâmico e consciente. O conceito Wellness. Tudo o que você merece no melhor lugar do Guarujá. Espacíssimo. O Centro Comercial Viana Village está localizado em Granja Viana, área nobre de Cotia, no quilômetro 25 da rodovia Raposo Tavares. Estrutura de alto padrão, 143 vagas de estacionamento e fácil acesso, faz do Viana Village uma grande oportunidade para começar o seu negócio. O lugar ideal para quem procura espaços em um ambiente agradável e seguro. Comece aqui seu sonho de empreender. Acesse o nosso site ou ligue. Venha fazer parte do Viana Village, criado e pensado em você. Final de ano chegando. Época de reunir a família, os amigos, os colegas de trabalho e fazer aquela confraternização. Além do espaço, conforto e um ambiente agradável, contamos com um cardápio com pratos deliciosos e a melhor carta de vinhos da região. O melhor lugar para a sua festa de final de ano é aqui, no Bar do Alemão de Alphaville. Reservas 2680-9222. De Itu para Alphaville, são 118 anos de tradição e sabor. Venha provar o melhor parmegiana do Brasil.
Lúcio, sem dúvida, essa inflexibilidade devido à exigência de vocês das 720 horas é um grande diferencial da Up Language. Foi esse modelo ou esse o motivo que você buscou o mercado corporativo? Não, na verdade, a busca do mercado corporativo tem a ver com a fidelização. Né? Quando você opta por um mercado onde você atende a empresa, né, fica mais fácil você fidelizar, uma vez que você tem vários usuários, os recursos humanos acompanhando, então você consegue montar um programa mais abrangente. Sim. Por isso que nós optamos pelo mercado corporativo. Quanto à inflexibilidade das 720 horas, não se trata nem de flexibilidade, é porque nós temos que oferecer ao mercado algo justo, honesto e que a gente garanta o resultado. Então, as 720 horas são inegociáveis. O que a gente flexível, que temos condição de flexibilizar, é a forma com que você treinará essas 720 horas. Essa é a magia da consultoria. Então, de novo, eu posso lhe treinar em 6 meses ou 6 anos, posso lhe treinar no seu escritório, na sua casa, no nosso escritório, posso lhe treinar via Skype, em outro estado, num avião que você estiver, porque temos recursos para isso. Então, nós temos hoje um sem número de ferramentas para tornar essas 720 horas produtivas e, ao mesmo tempo, agradáveis. Porque reconhecemos que estudar alguma coisa já com a faixa etária acima de 30 anos, que a maioria dos nossos clientes, por serem executivos, não é uma tarefa fácil. Tem que tornar um programa agradável, ele custa um investimento relativamente alto, né? E ao mesmo tempo exige a disciplina do cliente. Não é um produto como uma televisão que você compra, abre a caixa e põe em cima da mesa. Nosso produto ele é dose homeopática, 1h30 todos os dias, e essas doses homeopáticas é preciso que haja participação do nosso cliente. E eu tenho certeza que muitos empresários e executivos estão nos assistindo agora. E a pergunta é, a princípio rasa, a princípio simples, mas muita gente tem essa dúvida. A diferença entre o TOEIC e o TOEFL, que são 2 exames internacionais, e a importância também que as empresas dão para esse tipo de exame. Muito bem. A Up Language é representante, inclusive, da empresa ETS, que é Education Test and Service, desde 2009, justamente oferecendo ao mercado brasileiro esses produtos que hoje são exigidos pela maioria das empresas, pelas universidades americanas e europeias. O TOEFL tem como objetivo avaliar o seu inglês em um ambiente acadêmico. Então, quem vai estudar lá fora, quem vai fazer o MBA, busca o TOEFL, que é justamente a métrica reconhecida pelas universidades americanas e europeias. Já o TOEIC já é uma avaliação do seu inglês voltado a um ambiente comercial. Então, se você vai trabalhar numa multinacional, seja aqui ou lá fora, você precisa provar que você sabe o inglês na área comercial ou na área jurídica, em algumas coisas, mas é o inglês business English, é o inglês de negócio. Tá? No TOEFL, a avaliação é para identificar se você é capaz de pertencer a um grupo de alunos em uma sala de aula, entendendo o que o professor vai apresentar. Então, rigorosamente, para finalizar, você precisa entender o que o seu CEO quer de você em inglês, em um ambiente comercial. Para isso, o TOEIC vale. E você precisa entender o que o seu professor em sala de aula vai lhe passar de informação. Para isso, você faz o TOEFL. E quais são os próximos desafios do Lúcio Sardinha frente à Up Language para os próximos anos? Bom, o mercado muda a cada dia e a velocidade da mudança está se tornando cada vez mais rápida, né? Então, hoje nós temos que buscar todos os recursos, né, possíveis, seja de tecnologia, seja de mão de obra qualificada, para nos manter no mercado. Então, o que nós temos hoje de produto? É mão de obra intensiva. Nossos professores têm CELTA, é uma certificação internacional, que, só para você ter ideia, mesmo o professor nativo precisa de 160 horas de estudo para poder se tornar um professor, né? Então, o que a gente busca, e sempre buscou, e vai continuar buscando, é ter a melhor qualidade de mão de obra possível e, ao mesmo tempo, trazer para o treinamento recursos tecnológicos para fazer com que esse treinamento seja agradável. Hoje, ao invés de um livro simplesmente ter o livro de exercício, os nossos exercícios já são feitos em plataformas digitais, né, da própria editora.
Então, a própria editora de um livro oferece o livro para lhe dar aula presencial em sala de aula, e quando você estiver em casa, você tem acesso a vídeos e trabalhos voltados àquela aula que você teve, mas 100% digital. E, por outro lado, nós estamos nos especializando na área de certificações. Então, a próxima etapa, isso é um segredo de Estado, mas agora eu vou revelar, apresentar, que nós vamos agora começar a fazer a certificação de pilotos de avião. Faltará pilotos no mercado ao longo do tempo, porque os pilotos precisam falar inglês para poder manusear e pilotar as suas aeronaves em qualquer lugar do mundo. Então, existe uma regulamentação internacional e os pilotos brasileiros ainda não estão com o nível de inglês adequado para conseguir essa certificação e sua renovação. Então, a novidade do mercado para nós é que nós vamos buscar justamente esse credenciamento para certificar pilotos e credenciá-los ao longo do tempo. O mercado de franquias no Brasil, ele movimentou ano passado quase 10 bilhões de reais, e o segmento de escolas de inglês, ele é muito representativo em 6% deste valor. Como você enxerga esse mercado de idiomas, tanto de escolas como de consultorias, para os próximos anos no Brasil? Bom, tem um lado positivo e um negativo, como tudo, né? O positivo é que existe uma demanda crescente, esse mercado tende a crescer, o idioma se torna cada vez mais necessário, e menos de 5% da nossa população, o número é inferior a 5%, fala inglês, né? Então, definitivamente não é um índice aceitável para o tamanho do Brasil. Então, há necessidade de se aprender inglês e, consequentemente, esse mercado vai crescer. O ponto negativo das franquias é que as franquias têm como objetivo, infelizmente, se tornar editoras. São empresas que vendem livros e esses livros são produzidos por eles próprios. Esses livros, às vezes, já não estão tão atualizados, e o problema de franquia que o usuário não sabe é que ele não está estudando no melhor material existente no mercado, tampouco o mais atualizado. Então, nós temos certeza que hoje nós trabalhamos com material de primeira linha e mais atualizado impossível. Este é o problema das franquias. As franquias têm um lado importante, do ponto de vista de capilaridade, de atender uma demanda no mercado nacional e no território nacional, mas em compensação, a qualidade do material apresentado não é o mesmo de uma consultoria. Então, eu vejo isso como um ponto negativo nesse processo de franquias. E qual é a dica que você poderia dar para os empresários que nos assistem frente a esse cenário econômico e político do Brasil? Na verdade, não é nenhuma dica, é apenas uma expectativa que eu acho que fará bem à economia. Nós passamos por uma época bastante ruim de economia, todos sabem, e eu sou otimista por natureza, e nós temos que passar a acreditar. Nós fizemos agora uma importante escolha nas eleições e nós temos que acreditar no resultado. E esse crescimento, essa melhora, parte do empresariado. Se o empresariado passar a impressão de que acredita e que vai fazer diferente para colher diferente, nós teremos bons resultados no futuro. Então a dica é apostar no sucesso e fazer com que isto aconteça de fato, que o nosso país precisa crescer, ele precisa ter um tratamento melhor do que os últimos 20 anos. Isso não só depende do governo federal, nem muito menos estadual ou municipal. Depende dos empresários e nós temos que dar o exemplo. Perfeito. E agora vamos para o desafio de ciclismo com meu amigo Lúcio Sardinha. Preparado, Lúcio? Esse é fácil. Esse é bem fácil. Acompanha a gente. Energia maravilhosa aqui no Parque do Povo, no coração de São Paulo. Que desafio de bike, hein, Lúcio? E eu ganhei a corrida e não reclama não. Olha, aqui o físico está em ordem, viu? E hoje conhecemos
Lúcio Sardinha, empresário focado, determinado, e também o Lúcio do dia a dia, pai de 2 filhas, apaixonado pela sua família, essa pessoa simples com esse sorriso largo. Lúcio, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado você pela simpatia também, pelo trabalho, pelo programa. Esperamos nos encontrar outras vezes. Com certeza. E eu tenho certeza que você impactou positivamente quem está em casa nos assistindo. E eu gostaria de finalizar o programa com uma frase sua para eles. Façam tudo o que vocês puderem para cumprir os seus objetivos e conseguir ser feliz durante toda a sua vida. É o que eu prego todos os dias, independente dos negócios e das dificuldades que vocês tenham. Acreditem e vão em frente. Mais uma vez, muito obrigado, Lúcio. E muito obrigado a você que está em casa nos assistindo, que acompanhou essa entrevista maravilhosa com Lúcio Sardinha na Up Language. Esse é o Conta Pra Gente no Alpha Channel e nosso convidado especial é você sempre, porque no Conta Pra Gente é só vitórias. Bora dar mais uma volta? Vambora!